normativos, que se refere a essas competências, a essa comparação que nós fizemos, a pesquisa a respeito das competências que eram da Telebrás, que foi criada por lei, né? E se são executadas hoje. Mas o que eu estava falando da Telebrás é que, apesar da portaria 196, de 20 de agosto de 98, ter sugerido, né, o termo que é usado nessa portaria é deverá utilizar ou proceder os atos visando a liquidação, havia a intenção naquele momento de proceder à extinção da Telebrás. Mas essa extinção não ocorreu. A Telebrás ainda existe. Tenho que reconhecer que um pouco esvaziada de competência, porque parte das competências estão hoje na Anatel, mas a Telebrás, como sociedade de economia mista vinculada ao Ministério das Comunicações, existe com capital social, com ações na Bolsa e todos os requisitos necessários para isso. E também não integra o Plano Nacional de Desestatização. Então, a nossa conclusão é que o direito de retorno é para a própria Telebrás. E por que isso? Porque a mesma lei que criou a Telebrás autorizou a criação das concessionárias. Então, se eu procurar o ato normativo que criou a Telebrás, esse mesmo ato normativo autoriza a criação das concessionárias. Então, há jurisprudência já nos tribunais que entendem essa responsabilidade solidária da empresa controladora sobre as controladas. Essa linguagem é só para explicar que as concessionárias, no caso as TELs, eram empresas subsidiárias, né, controladas pela Telebrás. Ou seja, uma linguagem mais simples, faziam parte do sistema Telebrás. Então, o que eu vejo? Eu tenho a privatização das subsidiárias, mas a empresa mãe, posso usar esse termo, permaneceu funcionando oficialmente até hoje. Tá? Posso até fazer uma comparação. Nós julgamos há poucas semanas a Petroflex. A Petroflex era uma subsidiária da Petrobras. Tá? Então foi feito esse mesmo raciocínio. Né? As atividades da Petrobras que foi vendida e depois adquirida novamente pela Petrobras, elas continuaram sendo executadas pela empresa controladora ou empresa mãe, que é a Petrobras. No caso, apenas como comparação, tá? No caso, o sistema Telebrás, a empresa Telebrás e as suas controladas, todas as TELs, que eu não preciso entrar em detalhes, Telesp, Telesp e todas as outras onde nós sabemos que há anistiados. Outra explicação que eu queria colocar para vocês. No primeiro momento, nós vamos estar resolvendo a questão das anistias mantidas, tá? Mas, sei que há um representante aqui, existem 5 processos de anistiados da Telebrás, propriamente dita, né? Da Telebrás. Então, não se preocupe, esses 5 casos estão recebendo o devido tratamento, eles vão ser resolvidos agora, no primeiro momento, porque a empresa, como eu disse, como estava esclarecendo, ela existe, né? Não há nenhuma dificuldade com relação à extinção. E no passo seguinte, nós vamos fazer o parecer que vai autorizar o retorno dos anistiados oriundos das TELs. Né? A primeira empresa é a Telerge, que tem um número muito grande de anistias mantidas, são mais de 300. Essa, e por isso que ela figura, né, é a primeira da fila. Em seguida, nós vamos analisar todas as TELs. Nós vamos fazer primeiro, eu já solicitei essa pesquisa lá na SEI. Quando nós falamos assim, anistia mantida, como é que é averiguado isso? Nós analisamos processo a processo. Não existe uma regra lá, ou um armário na SEI, tá? Só anistia mantida e outro anistia não mantida. Não é assim, tá? Eu e a Mônica, nós tomamos muito cuidado, a gente coloca a equipe, a Mariana, a Célia, os estagiários têm nos ajudado, mas a análise para ter certeza se aquele caso não houve anulação, né? E aí sim, separa como anistia mantida e aí analisa apenas o direito de retorno. Então, as outras TELs, que eu falei para vocês que a Telerge é um grupo de mais de 300, são anistias mantidas. Então, vai ser só um parecer analisando o direito de retorno. As demais TELs, nós vamos analisar processo a processo para verificar se tem anistia mantida ou se houve anulação. Separados esses 2 grupos, vai receber o devido tratamento. Lembrando, aí é um
ponto bem importante de explicar, que como eu disse agora, eu estava analisando a questão das